No estudo de hoje nós vamos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida, qual o chamado de Deus para a sua vida. Por isso, já pega aí a sua Bíblia, vamos acompanhar o estudo de hoje até o final, para você compreender o que Deus espera de nós, agora que nós estamos finalizando e compreendendo o que a palavra dele nos ensina. E antes de irmos para o estudo da Bíblia Sagrada, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos, Senhor, porque temos estudado e compreendido a Tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos te pedir que nos use como instrumento em Tuas mãos, para levar essa mensagem de graça, de poder e esperança a outras pessoas, Pai. Ilumine a vida de quem chegou nesse estudo de hoje, Pai, para que ele possa aceitar o chamado dele para ser um discipulador. Essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus, amém. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como um missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como primeiro impulso ou desejo o de salvar alguém. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. A primeira pergunta do estudo de hoje diz assim: o que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser? Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo aqui é que o mundo é um arroz que está sendo preparado e que não tem sal para temperar, para dar sabor. E como cristãos, nós devemos levar essa mensagem do reino de Deus, de amor e de esperança e de graça, para que o mundo possa ter sabor, para que o mundo receba essa mensagem. Nós devemos iluminar o mundo com essa mensagem de esperança. Por isso, Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A segunda pergunta diz assim: quando é que o crente se torna luz do mundo? Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Se você ainda não estudou sobre o tema como viver no Espírito Santo, eu vou deixar aqui no card acima para que você vá acompanhar esse estudo, porque de fato nós carecemos do Espírito Santo na nossa vida, para que assim a gente possa ser boas testemunhas de Jesus. Porque Jesus nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso significa que o crente se torna luz do mundo quando recebe o poder do Espírito Santo, e assim ele pode ser uma testemunha de Jesus. É quando nós buscamos pelo Espírito Santo na nossa vida e ele transforma o nosso caráter, que as pessoas ao redor vão perceber e dizer assim: olha, o Luiz fazia coisas erradas, mas o Espírito Santo atuou na vida dele e ele tem sido uma pessoa transformada. E é assim que a gente se torna uma testemunha de Jesus. Jesus transforma a nossa vida e aí a gente pode falar para as outras pessoas o quanto ele pode transformar também a vida delas. E a terceira pergunta diz assim: qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Vamos ler Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 11, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então as dádivas do Espírito Santo na vida de uma pessoa que o aceita, que o recebe, que é batizado pelo Espírito Santo, são os frutos de um caráter transformado e também a capacidade de, através de dons, seja de falar, através do seu
trabalho, o Espírito Santo vai te dar capacidade de alguma maneira, levar adiante a mensagem de Jesus, seja através de profecia, dom de línguas, de curar e os mais variados dons. Então a resposta fica assim: a dádiva do Espírito Santo são os frutos e os dons espirituais. Quarta pergunta: quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Efésios capítulo 4, verso 11 a 15 diz assim: e ele mesmo, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o povo de Deus, os cristãos, são um grande corpo, e nesse corpo tem um que tem a capacidade de fazer a função de um dedo, de uma mão, de uma orelha, de um olho, de uma boca, de um braço, de pernas, e assim todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos conduzidos pela mente de Cristo. É Jesus que é o nosso guia. Então, o Espírito Santo atua na nossa vida, nos dando a capacidade de ter um caráter transformado e também nos dando dons espirituais, para que a gente possa auxiliar uns aos outros e levar a mensagem de salvação a outras pessoas. E a resposta da quarta pergunta fica assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Lembra? Santos são aquelas pessoas que são separadas, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Elas são aperfeiçoadas pelos dons que Deus dá à igreja, as pessoas que formam a igreja. Pergunta de número 5. Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 3 e verso 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como seres humanos, nós corremos um grande risco. O risco de procurar, através das nossas obras, ser santificado ou ser aperfeiçoado. Se tudo o que a gente faz não for por amor a Jesus, por amor ao próximo, não adianta de nada. O amor é o maior dos dons. E a resposta fica assim: o dom de curar? Não. O dom de línguas? Também não. O maior dom de todos é o dom do amor. Sexta pergunta: o que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo capítulo 4, verso 14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. A semelhança de Timóteo, quando nós descobrimos os dons que Deus nos deu, desenvolvemos os dons, os talentos, a capacidade que Ele nos dá, nós não podemos ser negligentes com relação a esse dom. Nós temos que, através do dom que Deus nos dá, levar essa mensagem adiante. Então a resposta da sexta pergunta fica assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Pergunta de número 7 diz assim: o que a Bíblia diz que somos após o batismo? Marque verdadeiro ou falso, e nós vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que texto poderoso. Esse texto nos diz que nós somos sacerdotes de Deus, nós somos chamados com um propósito específico. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, proclamar o amor de Jesus, a salvação que Ele nos dá. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então a resposta da pergunta 7 diz assim: nós somos chamados após o batismo para sermos membros passivos na igreja, aquelas pessoas que não fazem nada, ou Jesus nos chama para ser ministros e sacerdotes de Deus? Com certeza, ministros e sacerdotes de Deus. Esse é o propósito, levar essa mensagem de salvação adiante. Essa é a resposta verdadeira. A oitava e última pergunta diz assim: qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando esteve aqui, nos deu uma ordem. Ele chamou todos
todos aqueles que aceitaram Ele como Salvador e como Senhor para ir e pregar o Evangelho ao mundo. Não só falar, mas fazer outros discípulos, levar essa mensagem de salvação a outras pessoas, e essas outras pessoas também deveriam, consequentemente, seguir levando a mensagem. Isso significa ser um discípulo de Jesus. Então a resposta da pergunta 8 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o chamado de Deus para você e para mim hoje é que nós devemos levar essa mensagem que nós aprendemos durante esse estudo, ouvindo a voz de Deus, a outras pessoas. Nós devemos ser discípulos de Jesus e levar adiante a mensagem do reino de Deus ao mundo inteiro, a outras nações, a outros povos. Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessória, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas ou morremos espiritualmente. Nesse texto nós vemos que Deus nos chamou para pregar o Evangelho, não é porque são as melhores opções, porque Ele poderia ter escolhido os anjos para pregar, mas Deus nos chamou porque a consequência de falar de Jesus para outra pessoa me ajuda a ter minha vida transformada. Então é por isso que Deus nos chama para levar essa mensagem adiante, porque no momento em que, aqui e agora, eu estou falando para você de Jesus, essa mensagem também está falando ao meu coração e está transformando, o Espírito Santo está trabalhando em mim. E essa é uma condição. Quando a gente aceita Jesus, nós temos por missão levar adiante essa mensagem, porque ao levar essa mensagem, ela também influencia e transforma a minha vida. Recapitulação: Jesus afirmou que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o amor. Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos ministros. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. E é por isso que eu quero finalizar esse vídeo e esse estudo fazendo com você um compromisso de fé. Você quer ser um membro ativo na igreja? Você deseja usar os dons que Deus te deu para glorificar o nome dele? Você aceita a missão de Jesus e está disposto a pregar o Evangelho a outros? Se esse é o desejo no seu coração, também é o meu. Vamos juntos orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos dê força, ânimo, perseverança, sabedoria, para que nós possamos ser discípulos de Jesus e levar a mensagem de amor e do reino dele a outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe um dia essa mensagem de esperança, Pai, de vidas transformadas que tem na Tua palavra. E o Senhor nos chama, Pai, a levar essa mensagem a outros. Por isso, Pai, nós Te pedimos o poder do Espírito Santo, força e coragem para levar essa mensagem, Pai querido, a outras pessoas, aonde quer que a gente vá, que o Senhor nos ajude a falar do Teu nome, da Tua salvação, da Tua graça a outras pessoas, Pai. Abençoe quem tem estudado a Bíblia comigo através desse estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Faça dessa pessoa também, Pai, um discipulador, que essa pessoa também leve a Tua mensagem a outras pessoas, e assim, Pai, nós possamos apressar a Tua vinda. Seja conosco, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós finalizamos por aqui a série de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus.